A paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu já queria dar início aqui a mais um vídeo, né? Para falar com você, falar a respeito de Deus, essa palavra que nos alimenta a cada dia, que nos sustenta, né? Esse Deus tão grandioso, tão poderoso, que tinha tudo para nos rejeitar, mas mesmo assim nos escolheu, nos chamou, nos capacita, nos abençoa, nos sustenta, né? A cada dia, a cada momento, nós temos visto, né, o sustento de Deus, a provisão de Deus na nossa vida, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é o Deus zeloso, o Deus que cuida de nós. Então eu estava meditando, sabe? Me recordando assim das lutas, e as lutas me fez lembrar de tanta coisa assim a respeito daquilo que Deus tem feito. E me veio à memória esse trecho, esse texto, e eu queria dividir com você, eu queria chamar a sua atenção para estar meditando comigo nesse texto que é tão tremendo, que é em Deuteronômio, capítulo 8. Eu queria que você prestasse atenção e meditasse junto comigo, né, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse texto. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Olha que tremendo. Às vezes nós passamos por uma situação, nós chamamos de deserto, né? Nós costumamos chamar de deserto, de tempestades. As nossas dificuldades, as lutas que muitas vezes vêm contra nós, né? Que nós enfrentamos. Então, eu meditando nessa palavra, olha que tremendo. Às vezes nós estamos no meio de um deserto, no meio de uma tempestade, no meio de uma provação muito grande, e muitas vezes não entendemos. Mas eu queria dividir assim com você algo que o Senhor tem me ensinado nos últimos dias, nos últimos anos, né? A respeito disso, a respeito de dificuldade, a respeito de o porquê, né? De tantas lutas, de tanto deserto, muitas vezes. E tudo tem um propósito de Deus. E Deus permite, sabe, que passamos, e muitas vezes o próprio Deus nos leva ao deserto. Ele levou esse povo, ele tirou esse povo que era cativo no Egito e levou pelo deserto, né? Deserto, muitas vezes, é a escola do Senhor, é onde nós aprendemos a depender de Deus. Entenda isso. Se Deus te permitiu entrar aí no deserto, ou se Deus te colocou no deserto, não é literalmente o deserto, mas essa prova que você tem passado, essa dificuldade, essa luta que parece que vai te sucumbir, que vai te destruir, que você não vai conseguir passar. Nós temos que entender o seguinte: se Deus nos colocou, se Deus nos permitiu isso, é com um propósito. Sabe de quê? De nos aperfeiçoar e nos fazer mais dependentes dele. Muitas vezes nós queremos resolver por nossas próprias razões, convicções, né?
por nossos próprios méritos ou força. E nós não conseguimos, sabe por quê? Porque nós somos bem pequenininhos, nós somos falhos. Nós não temos força alguma, assim como deixa eu me recordar que agora fugiu da mente, Josafá, né? Quando Josafá ali se viu no meio de uma guerra, no meio cercado ali por tropas inimigas, exércitos inimigos, Josafá se pôs de pé, começou a clamar, adorar, orar e dizer: Senhor, o que eu vou fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós? Porque eu não tenho força alguma. Mas aí ele mesmo disse: mas os meus olhos estão postos em ti. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus, sabe? Nós temos que aprender a olhar para Ele, fixar os olhos nele e saber, eu estou no meio de um deserto, eu estou no meio de uma grande tempestade, de um grande problema, mas os meus olhos estão naquele que é maior que o problema e que tem a solução do problema, sabe? Ele mesmo faz aquele, diz que colocou aquele povo ali para provar, para humilhar, para saber o que está no coração do homem, para saber se realmente eu vivo aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Eu prego que o Senhor é o meu Deus, que Ele é quem me sustenta, que eu confio, que eu descanso nele, que eu dependo dele. Então, muitas vezes, o Senhor tem que fazer essa provação na nossa vida para saber se verdadeiramente nós cumprimos, nós vivemos aquilo que nós falamos. Então, se eu falo que Ele é o meu Senhor, eu tenho que descansar e saber que Ele é o meu Senhor. Assim como Ele disse, olha, eu cuidei daquele povo no deserto e as vestes, a roupa daquele povo não se envelheceu por 40 anos. Os pés andando naquele deserto quente, árido, não se inchou os pés. As sandálias não se desgastaram. Não faltou o alimento porque Deus disse, eu sustentei com o maná que vocês não conheciam, nem o pai de vocês, os pais, as descendências de vocês conheceu esse maná. E eu enviei o maná para vocês, entendeu? Então ele é esse Deus ainda. Entenda isso, muitas vezes nós queremos nos dirigir a Deus como se Deus tivesse ficado lá no passado, sabe? Como se Deus tivesse operado e não opera mais, como se Deus tivesse feito e não faz mais. Não é isso. O nosso Deus, sabe aquele Deus que andou com aquele povo no deserto, que guardou, que guiou, que enviava uma nuvem de dia para guiar o seu povo, de noite uma coluna de fogo para que o seu povo não se perdesse, não se desviasse do caminho, que mandava o maná para o povo não morrer de fome, que fazia jorrar água da pedra, da rocha, para aquele povo não morrer de sede, aquele Deus que abriu o mar vermelho para esse mesmo povo passar, sabe? É esse Deus ainda. Ele não muda, ele não vai mudar nunca. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele também é o nosso Deus. E Ele nos prova, sim, porque nós somos dele, sabe? Ele disciplina o homem, o filho, como um pai disciplina o seu filho, nós não amamos nossos filhos. E quando eles erram, nós temos que corrigi-lo, às vezes até ali dar uma chinelada, ou colocar ali no cantinho, ou você tá de castigo por isso e por isso. Deus faz porque Ele é o nosso Pai protetor e nos ama. E não nos quer desviado da presença dEle, não nos quer desviado do querer dele, que é o melhor para a nossa vida. Então descanse em Deus. Se Ele é o teu Deus, Ele está cuidando. Irmã Marlene, em meio a tanta tempestade, sim, senão você não estaria aí. Senão eu não estaria aqui. Mesmo no meio da tempestade. Aí Deus está ali, olha, eu estou contigo. Lembra, eu gosto demais de Isaías 41:10, quando ele diz, eu sou o teu Deus. Eu te escolhi. Tu és meu. Olha que coisa linda, olha que privilégio. Dizer Deus é meu e eu sou dele. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, enfrente a luta, pedindo força a Deus. Faça como Josafá, Senhor,
Não tenho força não, mas os meus olhos estão postos em ti. Em ti eu confio. Eu sei que tu és o meu Deus. Eu sei que o Senhor tem aí um propósito nesse deserto que eu estou atravessando, viu? Você não vai ficar, você vai passar. Porque Deus, quando nos coloca no deserto, é com uma ordem. Passe o deserto. Atravesse o mar. Entendeu? Nós vamos chegar do outro lado. É porque até isso tem um processo. Né? Tem um processo até chegar do outro lado. E esse processo é justamente o trabalhar de Deus na nossa vida, o quebrantamento de Deus na nossa vida para saber quem eu sou e quem Ele é. Eu sou o quê? Eu sou pó, sou cinza, sou caco, sou serva dEle. Sou servo dele, mas ele é o meu Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele é fiel, ele é provedor, ele é Deus. E pronto, como ele mesmo diz, eu sou. Antes que houvesse qualquer coisa, eu sou. Ele é Deus. Esse grande eu sou, o grande eu sou, está conosco. Então nós vamos vencer. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te esqueço. Ainda que uma mãe venha esquecer do filho que ainda mama, ainda que essa mãe esquecer esse filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. Aquela marca na mão do meu Senhor. Aleluia. Aquela marca foi por mim e por você. Então, adore esse Deus. Saiba que Ele está no controle. Eu e você não temos o controle de nada, mas temos o Deus Todo-Poderoso que controla tudo. Que coisa tão linda. Não controlo nada, mas o meu Deus controla absolutamente tudo. Tudo. Nada foge do controle desse Deus. Então, atravesse o deserto. No dia que tiver mais difícil, clama. Clama, porque ele mesmo diz lá em Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória! Isso é tão bom, isso nos dá um descanso na alma, uma paz. Sabe aquilo que tá tudo uma tempestade, tudo em guerra, mas a gente está em paz, porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos descansando. Como ele diz lá em Mateus 6, ali a partir do verso 25, ele vai dizer: não te inquieteis, descanse, né? Porque Deus sabe o que você precisa. Busca Ele, adore a Ele, busque primeiro o reino dos céus, a presença de Deus, adorar a Deus. O resto Ele vai providenciar. Ele providenciou naquele povo que murmurava. Aquele povo reclamava de tudo, aquele povo murmurava, questionava. E Ele cuidou. Ele alimentou, ele saciou a sede, ele estava ali cuidando, ele cuida. Nós temos o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que corrige, isso é bom, isso é muito bom. Ele mostrando: ei, eu estou te corrigindo, te exortando, te disciplinando porque eu te amo, tu és meu. Deus é perfeito, Deus é santo e Ele exige do povo dele santidade. Santidade. E quando nós saímos ali daquele propósito, né? Da santificação, nós desobedecemos, nós queremos às vezes seguir nossos próprias vontades, aí o Senhor chega, puxa de volta, nos corrige e diz: olha, não é por aqui, é por aqui. Então aceita a correção de Deus e glorifique a Ele quando isso acontecer, porque Ele dizendo: eu sou o teu Deus.
eu cuido de ti. Os meus planos são diferentes dos teus planos. E os meus planos são perfeitos. São os melhores para a tua vida. Quando você não estiver entendendo o que está acontecendo, apenas adore, ore e diga: Senhor, eu confio em ti. Esse deserto é necessário. Esse deserto está muito extenso, mas vai chegar ao fim. E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou estar com a mente diferente, o meu coração vai estar diferente, porque eu entendi que Deus coloca no deserto, Deus tira do deserto, Deus abre, Deus fecha, Deus dá, Deus tira, Deus faz. E eu sou dependente desse Deus. Amém? Então confie em Deus, obedeça a Deus, busque mais, aprenda mais e viva o que você prega, o que você aprende, o que você lê. Viva, porque esse Deus é presente e um dia nós vamos estar juntamente com Ele, na eternidade. Essa é a esperança do crente. É um dia estar livre desta terra cheia de tempestades e estar eternamente na presença gloriosa desse Deus tão grande e poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.